Estenda a sua mão em direção à pastora. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de tua serva, um instrumento nas tuas mãos. Vamos te pedir que sobre ela repouse a unção do teu Espírito Santo, que ela possa desfrutar de saúde plena da cabeça até a planta dos pés, que ela seja usada como instrumento de bênção nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem... Amém, graça e paz, e eu concordo com essa oração. Ligo na terra, pedindo que o Senhor ligue nas regiões celestiais, porque é de lá que tem que vir a porção fresca, não é daqui. Ih, desmontou a cadeira, ajuda aqui. É do céu que tem que vir, é do Senhor através de mim, para através de mim chegar até você. Em nome de Jesus, vamos sentar crendo que assim será. Eu pedi essa cadeira porque eu tenho uma dificuldade ainda de mobilidade, mas você não fique sem graça por isso, porque eu estou pregando sentada. Jesus pregou o sermão do monte sentado, viu? Você pode olhar lá. E se você não gosta de ver um pastor sentado, fecha o olho, só me escuta, faz de conta que eu estou na rádio. Mas não deixa o estado que eu estou te atrapalhar, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho muitas coisas que dizer em pouco tempo, e eu vou aproveitar todo esse tempo. Não preciso apresentar a minha equipe, porque já foram apresentados. Não preciso falar do Silk, porque já foi falado sobre o seminário. Você vai entrar no meu canal oficial do YouTube, ver o que eu prego, é cura e libertação. 1 milhão de seguidores, 70 milhões de visualizações, tudo é cura e libertação. Mais de 900 vídeos, aí você vai me conhecer. Mas hoje eu quero trazer uma porção da palavra que o Senhor falou comigo, meu coração está acelerado. A hora que nós entramos aqui, essa querida que foi instrumento de Deus na adoração, ela estava cantando o que os anjos falam, santo, 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 santo. É a cantiga, é o canto dos anjos por eternidade. Isaías viu um momento, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele fala disso em Isaías capítulo 5. É uma visão que ele teve uma visão do trono de Deus. E na visão que ele teve, os anjos estavam falando para o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Não, eles não estavam falando para o Senhor. Era anjo falando para anjo, uns para os outros. Eles olhavam uns para os outros e diziam, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Anjo lembrando o anjo, que Deus é santo. Muitos anos da minha vida eu não entendia porque eles ficam falando uns para os outros. Até que um dia eu entendi. Eles foram testemunhas de um anjo de luz formado por louvor da glória de Deus ter sido expulso do céu, porque ensoberbeceu-se, achou que era alguma coisa, esqueceu de honrar a Deus. Ele achou que ele era o máximo, ele queria ser como Deus. E aí ele não teve mais lugar no céu, ele foi expulso. E ele pecou, por isso foi expulso. O pecado não começou no Éden, o pecado começou no céu. Uma rebelião de anjos, uma desobediência à autoridade, rebelião. É como o pecado de feitiçaria. Você sabe que Saul recebeu uma ordem de Deus para fazer um destino para os despojos de guerra, mas desobedeceu a Deus. Parece uma pequena desobediência. Não deu o destino que deveria dar, mas Deus desistiu de Saul por causa disso. E Deus não desistiu de Davi. E o pecado de Davi? O pecado de Davi é muito mais grave, homicídio, adultério. Por que Deus desistiu de Saul e não desistiu de Davi? Porque Deus, que é onisciente, que sabe o presente, o passado e o futuro igual, não aconteceu ainda, ele já sabe que acontecerá, ele viu o arrependimento de Davi. E ele nunca viu o arrependimento de Saul. Saul morre no seu pecado, Saul justifica o seu pecado. O pecado que você justifica, você não se arrependeu dele. Arrependimento é a dor de haver desobedecido a Deus. Não se justifica a desobediência a Deus. A palavra tem que ser pequei contra o Senhor, que foi o que Davi fez. Quando o profeta foi ao aposento e confronta Davi pelo pecado do adultério. Pequei contra o Senhor. E eu entendi nesse dia que Deus me mostrou que os anjos ficam chamando uns dos outros para glorificar a santidade de Deus. Por quê? Porque eles sabem que eles têm livre-arbítrio e eles podem escolher desobedecer a Deus e assim esquecerão da santidade de Deus e serão expulsos do céu. E esse 1/3 que foi expulso do céu criou o império das trevas. O desobediente, o líder da desobediência, que nós chamamos de Lúcifer, na Bíblia ele não tem esse nome. É Satanás, a antiga serpente, o diabo, o adversário, o ladrão, esse é o nome que aparece na Bíblia para ele. Mas ele foi expulso do céu pela desobediência.
E porque o homem desobedeceu a Deus, foi expulso também da presença de Deus. Paraíso, Éden, presença de Deus. Não há como você compartilhar o céu em desobediência. Anjos ou homens não ficarão no céu se forem desobedientes. E por isso Deus deixou as regras todas. Deus deixou tudo o que Ele quer que façamos. Ele deixou o manual do fabricante. Tudo aquilo que nós precisamos saber, como proceder, onde andar, o que fazer, está aqui registrado. Está aqui registrado. Não acredite em que você é instruído em outras coisas que não estão aqui. Por isso eu já vou de plano dizer algo para você. Pelo pouco que eu convivi com esse pastor, a noite de ontem e amanhã de hoje, eu vou dizer para você, se você mora nesta região, vem para cá, vem para cá. Sabe por quê? Porque é uma igreja comprometida com a palavra. Com a palavra, 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 com a palavra. Esse seminário que fazemos, chamado Silk, todo seminário tem conversão de almas. Tem crente que se converte lá. Tinha 20 anos de crente, mas era só convencido. Aí vai para o Silk, converte. Tem pastor que quer batismo no Silk. Só no ano passado nós batizamos 880 pessoas no nosso seminário. A edição já está em número 123. E aí quando termina o Silk, eu falo, agora você vai procurar uma igreja. O Silk só foi uma limpeza. Só foi uma limpeza, agora você vai procurar uma igreja. Não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da palavra, mesmo que você tenha que andar quilômetros para chegar lá. Acorde cedo para ir. Mas vai procurar uma igreja onde você é alimentado com a verdade. Sabe por quê? Porque você entra no caminho, você estava em caminho de trevas. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não está falando de coisas que são sinônimas. Caminho não é sinônimo de verdade e não é sinônimo de vida. Caminho é sinônimo de estrada, de rua, de passagem. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, vem para mim, entra no meu caminho. Eu sou a porta, ele diz. Ele diz em Apocalipse, eu sou a porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar em sua casa. Casa é família. Nesse contexto, casa é família. Na Bíblia, ora casa é corpo, ora casa é prédio, ora casa é família. E no contexto de Apocalipse, é casa, família. Se você abrir, eu vou entrar. E aí ele entra com a palavra, porque ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. Ele é o verbo. Ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo, está escrito em João. Vimos a glória desse unigênito. E ele é a palavra, e ele é o filho, ele é tudo. E aí eu digo que o filho e a palavra são a mesma coisa, ou a mesma pessoa. Porque ao mesmo tempo que ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade está aqui. Ele diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como um leão, porque ele é o leão da tribo de Judá. A palavra de Deus é como um leão. Se você for para uma praça, em qualquer lugar do mundo, cheio de gente, com um leão dentro da jaula, e abrir a jaula e soltar o leão, não precisa fazer nada, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai fazer o estrago que ele tem que fazer. Você só precisa soltar a palavra. O que vai acontecer com a pessoa que recebe? É ela e Deus. Mas você precisa sempre ensinar a palavra. Sempre ensinar a palavra. Quando a Bíblia fala que aquele a quem muito for dado, mais será cobrado, está falando para pregadores da palavra, para mestres, para quem ensina, que conhecem a palavra e estão ensinando heresia por aí. Para encher igreja, para ter dízimos de homens muito importantes. Mas aquele que tem a palavra, como por exemplo João Batista, a palavra não veio para sacerdotes, a palavra não veio para líder, a palavra veio para João no deserto. Quando ele chega, ele já fala para Herodes, você é adúltero. Essa mulher que está com você tem marido. Quem conhece a palavra, uma hora vai ter que dizer isso. Vai ter que dizer isso. E a pessoa faz o que ela quiser com o que ela ouvir. Vai ensinar para a pessoa, olha, o divórcio é pecado. Ah, mas não deu certo, a minha esposa era muito braba, muito chata, mas é pecado. Você precisa se arrepender de pecar. Mas não tem como voltar atrás. Eu creio. Como não tem como você voltar atrás de um aborto que você botou fora, mas é pecado. Tem que se arrepender. Arrependei-vos é a palavra do Evangelho, queridos. João Batista começa a arrepender-se porque o reino dos céus está próximo. Jesus começa dizendo arrepender-se porque o reino dos céus está próximo. É a palavra que tem que ser pregada. E é isso que faz um pregador responsável, pregar o que está escrito. Você nunca vai me ouvir dizer nos 900 vídeos que eu tenho, eu acho. Não, eu digo está escrito. Está escrito. E o Silk, esse seminário é palavra, palavra, palavra e palavra. Por isso tem libertação, por isso tem transformação, não é? Então, Isaías viu, ele viu o trono de Deus, ele viu os serafins, que são anjos adoradores ao redor do trono, falando para anjos, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória, santo, santo é o Senhor.
Nessa hora, ele caiu em si. Ele viu a santidade de Deus. Presta atenção. O que vai manter você junto a Deus é reconhecer a santidade de Deus e procurar ser santo como Ele é santo. É isso. Ser de santo como eu sou santo. Sem santidade, você não vai ficar lá. Você vai nadar e morrer na praia, não vai ter jeito. Corre o risco de no final ouvir: aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. Não é? E ele caiu em si. Cair em si é arrepender-se. O filho pródigo foi embora, conhecia o pai, pegou a herança que não tinha direito e o pai entregou a si mesmo. Porque uma herança só é direito depois que morre aquele que vai deixar a herança. Antes disso, é expectativa de direito. Eu sou juiz, eu sei do que eu estou falando. Ele tinha uma expectativa de ter uma herança, ele não tinha herança. Um pai pode pegar todo o seu patrimônio e torrar ele todinho, não precisa deixar por herança, ele não tem obrigação de deixar herança. Ele deixa porque ele tem a palavra no coração. O pai entesoura para os filhos, e até para os filhos dos filhos está escrito. O homem de bem faz isso. Mas não é obrigação legal, e aquele homem não precisava responder ao filho. E o filho gasta tudo, vai ver absolutamente, você conhece a história, está em Lucas 15, quando ele chega no fundo do poço, que ele quer comer a comida dos porcos, nem isso lhe davam, ele cai em si. E o que é cair em si? É arrepender-se. É arrepender-se. E quando ele arrepende, ele diz: voltarei para a casa do meu pai. E direi para o meu pai: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele se arrepende, ele faz um plano de voltar e ele volta. O arrependimento não adianta se você não fizer um caminho de volta. O arrependimento é algo interior, você fez. E Deus viu o seu coração quebrantado, mas você precisa fazer o caminho de volta. Vai lá, faz os concertos que tem que fazer. Vai pedir perdão para os filhos que você deixou para trás porque casou com outra mulher. Vai reconhecer o pecado, vai fazer tudo que Deus manda fazer. Vai honrar teu pai e tua mãe, enfim. Vai alinhar-se com a palavra. Muito bem, quando ele cai em si, um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva que tirou do altar e toca nos lábios de Isaías. Ele diz assim: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Vamos ler aqui. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. Então, a língua portuguesa vai te ensinar a interpretar a Bíblia. A Bíblia é escrita na tua língua. Então, significa por causa disso. Então, é por causa disso. Então, está calor e o pastor coloca o ar-condicionado. Então, está frio, ele melhora um pouquinho a temperatura. Então, eu estou com sede, vou tomar um golinho da minha água de coco. Então, é por causa disso. Por que que ele se convenceu do pecado? Porque ele viu que os anjos tinham um temor de pecar. Os anjos sabiam que, sendo expulsos do céu, o que lhe restaria não era perdão, não há perdão para os anjos. O que lhes restaria era a condenação eterna no lago de fogo e de enxofre. Os anjos não têm perdão, os anjos caídos não têm perdão, sabe por quê? Porque eles conheciam Deus por inteiro. Eles viram Deus na inteireza do seu caráter, da sua bondade, do seu amor, tudo certo. E aí, ainda assim, resolve desobedecer a Deus, não tem volta para eles. Mas Deus faz o homem aqui na terra, para o homem buscar o Senhor e gradativamente conhecer o Senhor. Por isso está escrito lá em Jeremias: não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra, e disso me agrado, diz o Senhor. Ele cai em si e um anjo pega uma brasa viva do altar com a tenaz, toca nos lábios de Isaías e diz para Isaías o seguinte: eis que ela tocou os teus lábios, a brasa do altar de Deus. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Está escrito aqui. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tiraram do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Língua portuguesa. Tirar é um verbo, perdoar é outro verbo. Sinônimo de tirar, arrancar. Tem tradução que diz: a tua iniquidade foi arrancada. E o teu pecado remido, redimido. Remir, redimir, perdoar são sinônimos, mas tirar não. Então o anjo fez duas coisas com uma brasa tocando no lábio de Isaías. Ele tirou a raiz de iniquidade. E o que é a raiz de iniquidade? É uma herança espiritual, é geracional. É histórias familiares. O pai derrama sangue, o avô derrama sangue, vai acontecer 4 gerações de sofrer consequência de uma herança espiritual. E é na Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse ensinado assim.
desde o Gênesis. Você quer ver no livro de Gênesis? Deus ainda não havia publicado a lei dele. Ele ainda não havia publicado os 10 mandamentos, onde ele diz: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Ele já tinha essa lei no coração dele, porque ele sempre foi o mesmo Deus, sempre ele foi justo, sempre teve a mesma integridade. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, ele chama um homem chamado Noé para começar a nova geração, porque a humanidade se corrompeu, fez tudo errado. Entra na arca Noé e sua família. No capítulo 9 do mesmo livro de Gênesis, o homem que entrou na arca com a sua família planta uma vinha, toma um porre e fica bêbado. É o mesmo homem. No capítulo 9, sendo Noé lavrador, plantou uma vinha e ficou bêbado e ficou nu dentro da tenda. E aí, um filho, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé. E o filho Cã era o mais novo. E o filho mais novo entra na tenda e vê o pai peladão e bêbado. E a gente sabe que o homem bêbado, pelado, dormindo, pode estar vomitado, urinado e etc e tal. O estado era deplorável. E aquele filho, vendo o pai naquele estado, não protegeu o pai. Não fechou a porta da tenda, não cobriu o pai, não escondeu aquilo ali. Ele chamou os 2 irmãos mais velhos, Sem e Jafé. Vem ver, manos, vem ver o estado que o pai está, vem ver a nojeira do pai. Certamente falou alguma coisa. Por que eu sei que falou? Porque os 2 irmãos, Sem e Jafé, entraram de costas para não ver o pai. Com uma capa nas costas, rosto desviado, está escrito. Para não ver a nudez do pai, para o pai não ter vergonha deles quando acordasse. Eles protegeram o pai. O mais novo Cã expôs a nudez do pai. Sem e Jafé protegeram o pai. Não deram publicidade para o erro do pai, não deram, esconderam. E quando o pai acorda, que tem uma capa em cima dele, ele pelado, o que aconteceu? Obrigado pela água de coco. Ainda bem que eu falei, não é? Foi a dica para você. Deus te abençoe. Que eu já estou pegando fogo aqui. Obrigada, querido. Deus te abençoe. Quem dá um copo d'água para o profeta tem galardão de profeta. Se a água for de coco, meu irmão, o galardão é maior ainda. Viu? E os irmãos mais velhos devem ter respondido para o pai: pai, fomos nós que pusemos a capa. O senhor estava assim, mas nós não olhamos, fica sossegado, ou entramos de rosto desviado. Quando despertou do sono, soube o que lhe fizeram o filho mais moço. Ele soube o que o seu filho caçula fez. O Cã desonrou, chamou os irmãos, publicou a vergonha. Aí ele manda chamar e fala uma maldição. E a maldição é: maldito seja Canaã, maldito seja Canaã, maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã na fila do pão? Ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé. E quem é Canaã? É filho de Cã. A visitação da iniquidade não é dos pais nos pais, é dos pais nos filhos, chama herança espiritual. A visitação da iniquidade é a partir do filho de Cã. Cã errou, é o pecado, é a responsabilidade pessoal. Esse pecado ele tem que se arrepender, mas ele deixa uma herança maligna para o filho, neto, bisneto, tataraneto. E tão maligna que a terra de Canaã inteira vem por causa dessa maldição. A terra de Canaã inteira é amaldiçoada por causa disso. Todos os descendentes de Cã recebem a consequência geracional do seu pecado de desonra aos pais. E ainda não havia os 10 mandamentos, mas já estava em Deus. Então Deus trabalha em raízes de iniquidade, do Gênesis ao Apocalipse. Ah, pastora, mas depois de Jesus, na cruz do Calvário, acabou a maldição. Mentira. Se você ouviu isso e creu, você acreditou numa mentira. Na cruz é possível resolver isso, mas não acabou. Na cruz é possível resolver o pecado, mas não acabou o pecado. Na cruz é possível resolver a doença, mas não acabou a doença. E na cruz é possível resolver a maldição, mas não acabou. Raiz de iniquidade que não é arrancada, ela brota, e brota, e brota, e brota, e brota. E Jesus fala para os crentes do Novo Testamento, Mateus 23. Confrontando os fariseus, ele fala: olha, desde o sangue de Justo Abel até o sangue de Zacarias vai vir sobre vocês, porque seus pais mataram profetas. É Jesus falando. Está escrito lá em Mateus 23, a partir do versículo 27. E no último livro da Bíblia, que fala da cidade santa, da Nova Jerusalém, fala que só lá não haverá maldição. E haverá é tempo futuro do verbo. Haverá é futuro. Então a maldição continua existindo. E o povo de Deus continua sofrendo, continua penando. E filhos têm prejuízo de toda a natureza no mundo espiritual por pais pecadores e nunca confessaram os pecados dos pais. O anjo ensina: raiz de iniquidade precisa ser arrancada, pecado precisa ser perdoado. Raiz de iniquidade precisa ser arrancada. O pecado pessoal você tem que se arrepender dele. Confessar e arrepender.
Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E a raiz de iniquidade? Tem que reconhecer o pecado dos pais. Por quê? Porque está escrito aonde? Está escrito lá em Levítico, livro da lei, 26, versículo 40. Se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. Se. Foi o que Daniel fez quando estava preso na Babilônia. Ele confessa o pecado dele, confessa o pecado dos antepassados. Agora, para você arrancar a raiz de iniquidade, você primeiro precisa arrancar o seu pecado. Primeiro precisa confessar o seu pecado. Você precisa estar limpo diante de Deus. Aí você pode ficar livre da herança espiritual. E a partir de então você só vai falar de bênçãos geracionais, não vai mais falar de maldições. E é no Silk fazemos isso, tratamos tudo isso. Tratamos questão de paternidade, pessoas que não chegam ao coração de Deus, porque tiveram pais que foram errados, pais que estavam nas mãos do inimigo. Chegava diante de Deus como o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, mas não era como Abba. Eu amei o nome dessa igreja, Abba, Deus é Pai. Ele é Pai dos Espíritos, está escrito na carta aos Hebreus. Ele é Pai dos Espíritos. E você é um espírito. Esse corpo é a única parte que foi dado por um homem e por uma mulher. Um espermatozoide, um óvulo fez a casca que você tem, embalado o teu espírito, mas o teu espírito veio do Pai Celestial. Quando termina a Bíblia, Apocalipse, está escrito em Apocalipse 21, 7, o vencedor herdará todas essas coisas, a nova Jerusalém, a cidade santa, vai ser herança nossa, mas termina dizendo, eu lhe serei Deus e você me será filho. É o plano de Deus. O plano de Deus é paternidade, tratamos isso também no Silk, pessoas que foram violentadas pelo pai, rejeitadas, abandonadas, maltratadas, como o meu caso. Aprende que Deus não quer que você viva doente por aí. Deus quer que você seja livre. O canudo está cheio de craca, entupido de feridas. Ele quer soprar dentro de você, ele quer ter intimidade com você. Porque está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, com a finalidade de. Por isso ele enviou o filho em carne. E continua o texto, e porque vós sois filhos, Deus enviou o nosso coração. Talvez você leia esse texto e diga, tem uma impropriedade da língua portuguesa, porque vós sois filhos, tem que ser vosso coração. Mas o apóstolo Paulo se inclui e enviou o nosso coração. Vocês são filhos e eu sou também. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Filho. O Espírito do Filho, o Espírito do Filho é o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. Não sois servos, mas sois filhos. Não sois servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. Vamos lá. O que é Abba, Pai? É paizinho, é pai querido. Aqui nos Estados Unidos é daddy, dad. Lá no Nordeste é painho. É o maior ministério do Espírito Santo. Dá a você o coração de filho. Dá a você o coração de filho. Esse é o maior ministério do Espírito Santo. Levar você a se reconhecer como filho de Deus. Você é uma criatura salva, tornou-se filho. E se é filho herdeiro, você tem herança. Você tem herança toda da cruz. Na herança da cruz tem autoridade espiritual. Você pode chegar na sua casa, botar o pé na varanda e dizer, Satanás, vai saindo porque eu estou chegando. E não cabe nós dois nessa casa. Um vai ter que sair, vai ter que ser você. Porque Jesus me deu autoridade, porque sou filho dele. Filho do Deus Pai. Você vai aprender tudo isso no Silk. Vai aprender quem você é. E eu estou amando ter a conexão com essa igreja que tem o nome de Abba, que ensina a palavra de Deus. Meu Deus, que grande privilégio isso. Louva a Deus porque você está aqui, está sendo instruído na palavra. É só a palavra, queridos. Um dia deixaram Jesus porque a palavra era confrontante. E ele falou para os discípulos, vocês também não vão me deixar. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens palavra de vida eterna. Isaías ficou limpo. O anjo toca nos lábios deles. Mas como nos lábios, pastor? A sujeira era só na boca? Não, não é isso. É uma alegoria. Em Mateus capítulo 15, você vai ver um texto onde Jesus é criticado pelos fariseus porque os discípulos comiam sem lavar a mão. E ele dá um puxão de orelha nos fariseus. Depois, no privado, Pedro pergunta, por que o senhor falou isso? Ele fala, porque o que entra pela boca vai para lugares escusos, vira excremento. Mas o que sai da boca, o que sai da boca, vamos ver literalmente o que está escrito aqui, em Mateus, capítulo 15. Ele disse para os fariseus, versículo 11, não é o que entra pela boca que contamina o homem,
Mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, os fariseus vão ser arrancados. Cuidado. Cuidado com o farisaísmo. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se o cego criar outro cego, ambos cairão no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, do coração, do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas não é comer sem lavar a mão, isso não o contamina. Resumo, Jesus está dizendo: olha, da alma. O coração não é músculo cardíaco que bombeia o sangue. O coração é alma. É o lugar das escolhas. Você é um espírito que veio do Pai. Foi formado pelo Pai. Não é só para Jeremias que ele fala: antes que eu te formasse, eu te conheci. Você foi colocado no ventre da tua mãe para nascer nesse tempo, porque tem um propósito para a tua vida. Você faz parte daqueles que estão implantando o reino de Deus na terra. E a tua palavra para implantar esse reino tem que ser igual à palavra dos que vieram até agora. É uma corrida de revezamento. Eles vão passando o bastão de uma turma para outra. E o bastão que chega na nossa mão está sujo de sangue. E não é só o sangue de Jesus. É sangue de homens que, por falarem a verdade, foram decapitados. Estivemos na Suíça recentemente. Eu, pastor Otto e mais um casal de discípulos, nós fomos à beira daquele rio na Suíça, onde os cristãos eram jogados. Zwinglio, começando o trabalho de falar da verdade naquela terra, ele contaminou e contagiou pessoas pela verdade. E, na verdade, eles foram excluídos da idolatria, porque a idolatria fazia mentiras. E eles levantam a palavra: não, a salvação é pela graça, ninguém pode comprar salvação, não vem de nós, é dom de Deus. Então vamos calar a boca desses homens, porque a hora que eles falarem que não precisa mais dar dinheiro, a igreja vai poder fazer só algumas torneiras de ouro, não vai poder fazer todas de ouro no Vaticano. E aquele homem está gritando: não tem purgatório, não há como tirar um homem que já morreu e está no lugar, é só até a morte dele, ele tem que se decidir. Aí a igreja que compra para tirar o homem do purgatório tem que matar o que está falando a verdade. O bastão está nas nossas mãos, querido. Ele está sujo de sangue, não só o sangue de Jesus, mas o sangue de homens e mulheres que pagaram o preço da vida para falar a verdade, para pregar aquilo que Deus quer que seja pregado. E a palavra é: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrepender porque o reino dos céus está próximo. A Bíblia termina com o livro de Apocalipse. Apocalipse é o fim. A história está escrita do começo ao fim por Deus. A Bíblia fala em Eclesiastes: o que é já foi, o que será também já foi. O que isso significa? Está tudo pronto. Deus é onisciente, Ele vê o mundo diferente de nós. Nós vemos o mundo limitados aos nossos sentidos. Passado, presente e futuro. Deus não vê passado, presente e futuro. É como se ele estivesse num drone e o passado está aqui, ele está vendo, o presente está aqui, ele está vendo, e o futuro está aqui, ele está vendo do drone, ele sabe tudo. Ele é o eu sou. Ele não é o eu fui, não é o eu serei. E no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 18, fala da queda da Babilônia. O que é queda da Babilônia? O que é a Babilônia de Apocalipse 18? Não é a Babilônia geográfica, onde Nabucodonosor, Assuero, Dario viveram, não é. É o conjunto de trevas de uma nação. A Babilônia é o conjunto de trevas de uma nação, é tudo de errado que tem, é o império das trevas. A grande Babilônia é o comércio errado, é a família errada, é tudo que está fora da palavra de Deus, tudo é a grande Babilônia. E quando a Bíblia fala da queda da grande Babilônia, 18:4, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, povo meu, povo meu. Ele está falando para nós, não se misture com ela. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e nem seres participantes dos seus flagelos. Cumplicidade é um termo jurídico. Você pode ser cúmplice de um crime. Deus me levou até o ponto que eu ia ser desembargadora, 10 anos funcionando como juíza para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é regido por leis. E aí, quando eu vejo isso aqui, retira da Babilônia para não ser cúmplice do pecado, não participar do flagelo. O flagelo é o juízo de Deus.
Então eu posso ser cúmplice do pecado pela omissão de não falar a verdade também. As leis vão punir uma pessoa por um crime se ela só sabe que alguém vai matar alguém, tem a notícia e não comunica, ela é cúmplice do crime. Exemplo, o pecado de aborto. Se fosse matar uma criança que já tem 1 ano de idade, ela sabe que vai matar uma criança, sabe que foi contratado um matador, sabe que já arrumaram o dinheiro para pagar um matador e ela não comunica a lei, ela é cúmplice. Ela é cúmplice do crime. E aí, se você sabe que uma mulher vai matar uma criança no ventre, e você não abre a boca para falar para ela que está escrito não matarás, que está escrito que os filhos são herança do Senhor, que está escrito que Deus manda as pessoas ao mundo num tempo determinado para cumprir um propósito, você vira cúmplice do pecado. E a cumplicidade do pecado te faz participar do castigo. O que vem para que abortou, vem para que ficou calada também. O que vem para a mulher que abortou, vem para o homem que fala, você que sabe, é você que vai criar. Se você não quer, você que resolve. Ele tem a mesma punição. Começa a ter perdas financeiras, começa a ter perda de saúde e até a perda da libido, fica broxa, em outras palavras. Sabe por que fica broxa? Porque normalmente o aborto é o primeiro filho. Ele é inconsequente, ele é jovem, ele não casou ainda, ele não conhece Jesus, ele concorda com a morte do primeiro filho. E lá no Silk você aprende que o primeiro filho é a primícia da virilidade. É a primícia da virilidade, é o primeiro fruto de um homem. E quando ele concorda que alguém leva o primeiro fruto da virilidade dele para a morte, ele está entregando a sua virilidade para a morte. E homens vão para o Silk, impotente sexual, arrependem do pecado de haver concordado com o aborto. E ficam curados. Não precisa tomar mais pílula azul, não. Levanta toda a sexualidade de novo. Por quê? Porque acabou o que entregou para as trevas. O Silk faz isso. O Silk limpa famílias, o Silk limpa homens, limpa histórias, limpa mulheres, limpa heranças. Eu tenho alguns minutinhos ainda, eu acho, nem sei, eu estou meio perdida na hora, deixa eu ver aqui, porque eu não posso passar do meu horário. Foi combinado isso com o pastor. Eu vou te dar 15 minutos, pastor? 5 minutos, 5 minutos, dou 3 e já. O que a Bíblia fala para a mulher? Mulher sábia, edifica a tua casa. Vou concluir falando para a mulher o que comecei ontem. Mulher sábia, edifica a casa. Mulher sábia, edifica a casa. A tola derruba. Quando você escuta isso, você pensa que a tola é burra. Ela não é burra. Ela tem uma sabedoria que não vem do alto. Porque tem uma sabedoria que está escrita no livro de Tiago, que é humana, carnal e demoníaca. E ela ouve uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca, que vai ensinar para ela as coisas do mundo, e ela esquece que a Bíblia diz que ela tem que ser submissa ao seu marido, que ele tem que ser o cabeça, que ela tem que honrar o seu marido. E eu quero te dar um exemplo bíblico de alguém que você admira muito. O nome dela é Rebeca de Isaac. Coisa linda. Rebeca de Isaac. Qual a história de Rebeca e Isaac? Ela levou um filho a desonrar um pai. Esaú e Jacó. Esaú vende a primogenitura, Jacó compra, e aí ela chama Jacózinho e fala, vamos enganar seu pai. Vamos enganar seu pai. Você vai vestir roupas de pelo, cheirando a roupa do teu irmão, vou botar na tua mão um pelinho, e eu vou fazer a caça que seu pai pediu para comer um guisado para abençoar Esaú, e você vai pegar a bênção da primogenitura para você, porque você já tem a palavra do irmão. Ele já te entregou a primogenitura, ele não deu valor para a herança dele. Se ele tivesse dado valor, seria Deus de Abraão, Isaac e Esaú, e não Abraão, Isaac e Jacó. O primogênito tinha direito à herança em dobro, tinha direito a levar o nome da família. Ele não deu importância, ele estava preocupado com o estômago dele só. Então agora nós vamos enganar o seu pai. E ele concorda, primeiro ele retruca, não mãe, não vai dar certo. O pai vai ficar bravo, pode deixar, eu tomo para mim a responsabilidade. E ele foi. E ele enganou o pai. E por causa disso o irmão ficou com ódio dele. Queria matá-lo. E por causa disso, Rebeca mandou ele para longe, para morar com um tio chamado Labão. E disse, fica alguns dias lá, alguns dias, para o seu pai, para o seu irmão se acalmar. Porque o pai contou que abençoou ele. E ele foi. E não ficou dias. Ele ficou 20 anos. 20 anos. 20 anos essa mulher perdeu os 2 filhos. Perdeu o filho Esaú, que ficou com muita raiva dela e começou a casar com mulheres que iriam envergonhá-la. Perdeu Jacó, porque Jacó foi embora e não voltou. Só voltou quando o pai e ela já tinham morrido.
Ela não perdeu só os filhos, ela perdeu os netos. E quem foram os netos de Rebeca? Foram os cabeças das 12 tribos de Israel, os 12 príncipes de Israel. E eu estou aqui para te ensinar, mulher. Se você levantar o nariz, porque você é pós-moderna, e todo mundo faz assim, vai fazer também na sua casa, você vai desonrar o seu marido. E se você desonra o seu marido, teu filho desonra você, o mais velho. Porque foi assim com Rebeca. E o filho mais velho desonra você, e o mais novo desonra o mais velho, desonra você, e você desonra o pai. E vira uma cadeia de quebra de autoridade. E onde tem quebra de autoridade tem demônio. Tem demônio, por isso que Satanás tornou-se o anjo que desobedeceu a Deus. Rebelião, teimosia. Então, mulheres, escute o que Deus tem a dizer para vocês. Vocês vão ser ajudadoras idôneas dos seus maridos. Eles vivem tempos difíceis, difíceis, difíceis. E a sabedoria de vocês vai ajudá-la a construir um lar. Vai ajudá-la a construir um lar. Leva os filhos a obedecerem. Aprenda a dizer para os teus filhos, se seu pai proibiu, então não vá. Não ajude o filho a enganar o pai. Mente que vai para outro lugar e vai lá para onde você quer. Não ajude a filha a mentir para o pai. Você vai perder seus filhos. Essa sabedoria não é do alto, é humana, carnal e demoníaca. Agora, maridos, vocês precisam ser um cabeça sacerdotal também. Vocês precisam ser um com elas. O culto é da família. Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, primeira epístola. Pedro fala, maridos, vê a vida comum do lar. Comum é como um, como um. Comum é como um. Vocês são um só para Deus. Não tem 2 times dentro de casa. Não tem cabo de guerra, é um só time. Vê a vida comum do lar tratando vossa esposa com... Não é entendimento, é com discernimento. Discernimento é uma leitura espiritual. Você vai aprender a discernir espiritualmente as coisas no circo também. Com discernimento, tratando-a com dignidade, como a parte mais frágil. A parte não é o vaso não é a melhor tradução. A parte mais frágil, você é uma parte, ela é outra parte, e vocês são um, é isso que está escrito. E por quê? Porque ele fala para que não se interrompam as vossas orações. Senão vai interromper a oração. Se você for solo, singular, não for plural na sua casa, a sua oração não vai ser ouvida. E porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, faz de conta que é uma barra de ouro, olha, eu vou dar para os dois, ou eu dou para os dois, ou eu não dou para nenhum. Se você não ouvir sua mulher, o que ela foi feita para ser sua ajudadora idônea, ela foi feita para te honrar, te respeitar e te ajudar. E se você não ouvir a mulher que foi feita por Deus para ser ajudadora idônea, você vai quebrar a cara fazendo coisas erradas, porque Deus usa ela para falar com você. Eu vou fazer uma sociedade aí com um cara, ela vai dizer, eu não sei, eu estou sentindo no coração que não vai dar certo. Não é sentindo no coração, Deus está falando com ela. Aí ele fala para ela, eu sou cabeça. Eu fui colocada como cabeça, eu sei o que é bom. E aí ele não é o cabeça, ele é o cabeção. Porque ele não está escutando aquela que Deus colocou do lado dele para ser ajudadora idônea. E ela não vai ser rebelde se ela falar, tudo bem, Deus errou quando me colocou do seu lado. Você não precisa de ajuda. Aí ele faz o negócio, faz a sociedade, dá errado e volta com prejuízo. Aí ele fala, olha, deu tudo errado. Ela fala, pois é, eu te disse. Aí ele fala, foi a tua boca maldita que fez meu negócio dar errado. Não, foi o ouvido surdo dele, que não ouviu aquela que foi formada para ser ajudadora idônea. Então escute a sua mulher, honre a sua mulher. Orem juntos, caminhem juntos, para construir uma família bendita na terra. É contramão do mundo tudo isso que eu estou lhe dizendo. Mas é a palavra de Deus. Curva a sua cabeça. Pai, eu sei que muito mais eu teria para dizer, mas eu sei que eles vão ficar animados. Para irem para o CIL, que vão ficar animados para ouvirem o que tenho pregado há tantos anos, meio século pregando a tua palavra. Mas que essa palavra tenha encontrado um terreno fértil no coração dessas pessoas. Que haja uma reflexão de onde está o erro, para ver arrependimento, conserto, cancelamento de pecado. Para serem levantados como famílias benditas nesta terra, papai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, 1, 2, 3 e já. Eu estou desmanchando de suor. O Espírito Santo me aquece aqui nesse lugar que você não tem ideia.